amigos da TVR Cultura, eu sou o Pedro Val, estou a falar da cidade do Funchal, mais precisamente dos Jardins do Palheiro Ferreiro, um dos jardins mais icónicos da cidade e foram bastante importantes para mim, para me inspirarem a escrever o livro Azul Instantâneo. Gostaria em primeiro lugar de agradecer a oportunidade da TVR Cultura para poder apresentar o meu livro para os leitores brasileiros. Começaria por mostrar a capa do livro. Aqui no meio deste verde todo do jardim temos um pouco de azul, mas o livro tem tanto de azul como de verde, e se nós abrirmos o livro mesmo, se fizermos uma primeira abordagem à parte do design do livro, vemos que não é só o mar, mas também a montanha que está presente na obra toda. Gostaria de começar por apresentar o livro, chama-se Azul Instantâneo. Foi escrito, todos os textos foram escritos na Ilha da Madeira, na cidade do Funchal, onde eu vivo há 18 anos. Eu sou professor aqui na Ilha da Madeira, também sou aluno universitário. E há cerca de 6 anos comecei a escrever textos de forma instantânea, por miradouros, jardins. Sempre que sentia um estímulo, eu escrevia textos que geralmente eram poéticos, o seu resultado. E foi essa composição que eu acabei por fazer mais tarde que deu origem à obra. O livro chama-se Azul Instantâneo por vários motivos. Um dos principais motivos tem a ver com a parte da natureza, o facto de eu viver numa ilha, que não consigo fugir a isso, e também pelo sentimento que atravessa a obra, que é preciso ser lida e relida para se descobrir esse sentimento. Em termos mais técnicos, eu posso apresentar um pouco melhor a parte do livro, que foi todo desenhado a partir dos textos. Eu e o designer procuramos ao máximo respeitar a forma como os textos foram escritos inicialmente na rede social Facebook, e tentamos transportar essa essência dos textos para a obra. Portanto, é quase como uma transposição exata do que foi escrito de forma espontânea na rede social para o papel. O designer, além de ser designer, também era e é um artista visual, e dessa forma ele acrescentou ainda mais valor aos próprios textos e toda a concepção da obra. Eu gostaria, para começar, de ler um dos textos do livro. Vou escolher um texto que não tem título e diz assim: Hoje acordei com uma andorinha no estômago. A noite era de tempo limpo e sono. Sabia a quebra milenar, cabelo solto. Nenhuma angústia, lei, mato ou víscera de fronte. O prédio seguia o seu curso normal de vida, espécie de abrigo impune. Gineceu. Observava, sem capacidade estrelada, o céu, quando a miúda astronomia me espantou a inocência. A circular impressão se revelara. Tal como no meu estômago, assim uma via andorinha se alongava, qual fita emprestada, distraidamente, no ar. Este é um texto da página 23 do livro. Muitos dos textos eu não atribuí um título, porque no momento em que eu os escrevi inicialmente, eles saíram assim, sem título, e eu respeitei ao máximo essa premissa ao longo da obra. Gostaria também de falar um bocadinho do espaço em que nós estamos neste momento. É uma quinta icónica da cidade do Funchal,
neste momento pertence a um hotel, chama-se a Casa Velha do Palheiro. É muito conhecida e muito querida dos madeirenses esta quinta, este jardim, uma vez que nas celebrações do 1º de Maio imensas famílias subiam aqui à montanha para celebrar durante o dia inteiro essa data marcante do país. Ao longo da quinta nós encontramos espécies de todo o mundo e é um dos espaços onde eu procurei para escrever o Azul Instantâneo inspiração. Inclusivamente um dos textos que aparecem escritos em inglês surgiram da leitura de um jornal diário aqui na quinta que outros turistas que estavam em visita deixaram num banco de jardim. Depois, voltando um pouco ao livro, eu gostaria de dizer que neste momento vai fazer quase 4 anos, daqui a 2 meses, que começou a aventura do Azul Instantâneo, em setembro de 2017, em que começamos por selecionar de um conjunto de 500 livros, começámos por selecionar os textos que haveriam de dar origem à obra. Foi a parte mais difícil. A partir daí, todo o processo foi decorrendo naturalmente, primeiro com uma primeira edição impressa de 500 exemplares, que em 3 meses 400 foram vendidos, e desde então, desde março de 2018, tenho divulgado para a segunda edição, com um especial enlace no mercado brasileiro, de onde a maior parte dos leitores têm feito críticas muito satisfatórias ao livro. Gostaria de dizer que está projetado para o final do mês de agosto, o lançamento no Amazon brasileiro da edição digital da obra, e no espaço de 2 ou 3 meses surgirá a segunda edição impressa, o que será a continuidade natural de todo este processo que iniciamos há quase 4 anos. Depois eu gostaria de escolher um dos textos ligados também à natureza para ler para vocês. O título é Monte Danhos. Bravo pinheiro manso no piquenique de burgueses. Toalha meridional e esvaídos doces. Perdição, desgosto. Corre o norte da brisa, encanado arzinho da serra. Dormiam perdidos como os anjos. Negra cor dos sonhos breves, árvore e livro, sonda, papel tigre listrado, feroz pinha, vinho, pão, monte e anhos. Felizes, todos. Posso adiantar que este texto foi inspirado num costume muito madeirense das famílias, tal como faziam aqui neste jardim, que era de fazerem piqueniques na montanha ou na serra. E também na história da arte, um pouco nos surrealistas e nos dadaístas, que nos momentos de descontração também aproveitavam o refúgio da natureza para, por um lado, descontraírem, mas por outro lado também procurarem trocar essas experiências artísticas. A obra foi composta de uma forma mais ou menos aleatória, foi pensada como um livro diferente dos livros de todos os livros que eu conheço. Ela pode ser lida tanto do início para o fim, como do fim para o início, ou em muitos casos o que eu recomendo aos leitores é que a leiam intercaladamente, ou que procurem ler cada texto ou 2 ou 3 textos por dia, como se fossem pequenos instantâneos, que são poemas e outros pequenos microcontos e aforismos também, e até haikus,
que podem ser lidos numa viagem de um transporte para o trabalho, ou pode ser o livro também como uma espécie de livro de cabeceira em que recorremos sempre que sentimos necessidade de um estímulo para procurarmos, ou por um lado uma espécie de descanso mental, ou por outro lado uma inspiração, ou para criar ou para refletir sobre algum assunto específico. Portanto, é uma das características do livro, é que as pessoas podem abrir em qualquer página, porque não tem propriamente uma narrativa linear, e por isso mesmo é um livro que eu considero que pode, de certa forma, conseguir iniciar algumas pessoas que ainda andam à procura do seu estilo, ainda andam à procura dessa paixão pela leitura, e de uma maneira muito descontraída poderão, ao ler o Azul Instantâneo, interessar-se mais, por um lado, pela literatura e também, especificamente, pela poesia. Gostaria de ler um novo texto. Portanto, vai ser um texto, um poema já um pouco, se calhar, mais lírico. Eu nasci na cidade do Porto e este texto tem esse título, Porto. A poesia vai pela rua, nua. Esconde-se nas manhãs mais frias. E é à noite que lhe foge a voz. Lenta e lenta, lentamente, até desembainhar na foz. E o livro continua, saltando de poema em poema, procurando provocar um efeito no leitor, talvez um novo estímulo, uma nova sensação, ou tentando recriar alguma sensação que possa estar mais adormecida na memória do leitor. Temos uma frase que atravessa, como dizem no Brasil, as orelhas do livro, nós em Portugal dizemos badanas, que remete diretamente para a literatura universal, que diz assim: ofereço uma Madalena ao mar e lembro. E como vocês podem verificar, o livro é feito de uma espécie de leveza, em que são poucos os elementos que comunicam com o leitor, mas que procuram causar uma impressão bastante forte em quem lê. E o que tem acontecido, muitas vezes, é que todos os leitores vão procurar ler mais do que uma vez para revisitar todas essas experiências e essas sensações que o Azul Instantâneo lhes proporciona. Eu, apesar de ter nascido no Porto, vivo há 18 anos na cidade do Funchal. A natureza é uma das minhas grandes influências, tanto a montanha e os jardins como, obviamente, o mar. Pertenço ao clube de campismo já há 18 anos e todos os meses frequento a Floresta Laurisilva, que é Património da Humanidade, onde estou em contacto direto com a natureza, e é mais do que a própria literatura, é no silêncio da natureza que eu tenho encontrado a grande fonte de inspiração para criar. Neste primeiro vídeo, eu gostaria também de enviar um enorme abraço a todos os leitores brasileiros, que têm sido imensos, aos leitores do Facebook, aos leitores do Instagram, aos leitores do Twitter e também, a partir de há algum tempo, do YouTube, onde tenho um canal com o nome Pedro Val, que vocês podem seguir e acompanhar todo o percurso do Azul Instantâneo desde há 4 anos, quase.
agradeço imenso novamente a oportunidade e envio um enorme abraço poético desde a Ilha da Madeira, Portugal, para toda a nação brasileira e um abraço reconfortante para todos. Muito obrigado pela atenção e até ao próximo episódio.